se você é novato no React ou você que já utiliza o React há algum tempo, com certeza em algum momento você já se perguntou qual é a melhor forma da gente exportar um componente criado, certo? Se existe uma maneira correta, quais são as formas que a gente tem de fazer essa parte de import e export. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, tô ainda apanhando aqui um pouco para a webcam, mas não reparem, beleza? O que a gente vai falar hoje são os ES Modules, né, que foram introduzidos no JavaScript no ES6, né, de 2015. E antigamente, né, até antes disso, de 2015, a gente tinha suporte ao CommonJS, né? Para quem utilizou aí nesse período, ou mais antigamente, você com certeza utilizou bastante o CommonJS, que era a forma que a gente tinha antigamente. Com a S6, foi introduzido, né, o S-Modules, e é sobre isso que a gente vai começar a conversar nesse vídeo. E a gente utiliza muito esse padrão hoje em dia, essa forma, né, de importar e de exportar em qualquer projeto JavaScript, e no React não podia ser diferente. Eu estou olhando para o canto aqui, onde tem algumas anotações e alguns tópicos para não perder a linha de raciocínio e conseguir passar o máximo de conteúdo para você. Bom, bom, antes da gente continuar, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário aí, sugestão de vídeo. Tô sempre ouvindo bastante os comentários que vocês têm aí deixado nos outros vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, cara. Tem vídeo saindo todos os dias. Todos os dias mesmo, de feriado, final de semana, todo dia tem conteúdo novo saindo aqui no canal. Tem playlist sobre Next, React, JavaScript, TypeScript, teste, Solid, enfim, tem vários conteúdos, tópicos de conteúdo diferentes e estão tudo separados em playlists. Então dá uma olhadinha na aba de playlist aqui no canal, que com certeza vai encontrar alguma coisa que pode te ajudar bastante. Então, né, vamos pro vídeo. Primeiro, eu quero te mostrar as formas que a gente tem, tá? São basicamente duas, que são as Named Exports e as Default Exports. Eu vou te mostrar primeiro a Named, então eu vou criar um arquivo, vou criar um example aqui, só pra gente criar alguma coisa aqui dentro mesmo. Existe um example? Tá, beleza. Então eu vou criar aqui dentro de app mesmo, vou criar uma pasta components. E aqui dentro de components eu vou criar, por exemplo, aqui um button. Aqui a gente pode criar os named export, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, export const button return qualquer coisa aqui. Então, basicamente criei um componente aqui e aí já criei ele e já estou exportando, certo? Então, isso aqui ia um export nomeado, ou seja, para eu utilizar agora esse arquivo aqui, se eu viesse aqui, por exemplo, e criasse um page, um form tsx, form, eu precisaria importar aquele button. Eu vou importar esse button. Exatamente. Então vou criar só um export aqui para ele parar de reclamar. Mas aí a gente vai importar ele dessa forma, certo? Então eu já estou te mostrando aqui, ó, a gente criou um export, um componente e exportou ele de forma nomeada, certo? Então estou nomeando ele como button. Então para importar ele agora eu vou, né, indicar aqui o local do arquivo, né, o path do arquivo. E aí eu tenho que de fato vir aqui e ver, beleza, eu tenho um button. Então você pode dar um Ctrl espaço aí. E aí você pode ver os exports que eu tenho dentro desse arquivo. Então se eu viesse aqui, tivesse um button 1, qualquer coisa, e aí eu viesse aqui, dou um vírgula,
Então, beleza. Então, já tenho acesso também ao button 1 nesse caso aqui. Então, existe essa forma, que é basicamente a forma que eu particularmente utilizo mais no meu dia a dia, mas para o final eu vou dar a minha opinião, comparando as duas, certo? Tanto a Named Export, que é essa que eu estou te mostrando, quanto a Default Export, que a gente vai ver logo em seguida. Bom, o que a gente pode fazer aqui, que tem como a gente melhorar bastante, que eu acho interessante quando a gente está utilizando essa abordagem de Named Export, é o seguinte. Imagina aqui que na pasta Components eu poderia ter aqui um arquivo index. E aqui no index eu poderia vir aqui, ó, e dar um export, por exemplo, do button. Tem os meus dois buttons lá, o button e o button 1. E tem o meu form também, certo? E aí, vamos supor que eu precisasse utilizar eles aqui em algum arquivo aqui. Import example. Page tsx. Tem que ser um export default aqui. Aí agora, olha que interessante, eu posso vir aqui. Tem o meu barra components. Beleza. Vou ter uma página aqui, vou para a página components. E agora eu já tenho aqui acesso ao form, ao button 1 e o button, certo? Olha que interessante. Então, dessa forma, a gente consegue, por exemplo, eu tenho aqui minha pasta components, então eu posso ter vários componentes aqui dentro, que provavelmente é o que você vai ter. Você cria vários componentes, e aí na raiz da sua pasta components, ou seja, na pasta onde você tem outras pastas ali, componentes, etc. Eu estou dando um exemplo de components aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser functions e etc, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, em contexto, nem é tsx aqui, é ts, mas, por exemplo, hooks, poderia ter um index aqui também que exporta os hooks, nesse caso. Então, eu posso até vir aqui, ó, index ts. Deixa eu ver se cada um deles tem um index. Tem um index. Então, eu posso vir aqui. Então, tem o useForm. Então, do useForm eu posso vir aqui, ó lá. Posso importar, aliás, exportar ele. E posso exportar também aqui o useTimer. Beleza. Então agora, quando eu fosse importar esses dois carinhas, eu não precisava passar o path completo, tipo hooks, barra, useForm, barra, index, por exemplo, né? Não, você poderia simplesmente importar eles direto de hooks. Por quê? Porque na pasta hooks eu tenho um index na raiz, que ele que está fazendo todo o export de tudo que eu tenho, né, dali de dentro para o mundo exterior, vamos dizer assim. Então, eu acho bem interessante esse padrão. E existe também o Default Export, que é o que a gente vai falar agora. O Default Export, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar um outro componente aqui. Input, por exemplo. Então, vai ser um export default const. Vou criar um input primeiro, né? Uma função. Lembrando, eu estou usando Arrow Function aqui, mas pode ser funções também, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou dar no final aqui, ó. Export default input. Agora, olha que interessante. Se eu precisar utilizar esse input aqui, por exemplo, lá dentro desse page, vamos supor que eu... E aí agora precisar daquele input lá, certo? Ele já deu o import aqui, porém, não necessariamente precisa ser input, tá? Então se eu vim aqui e colocar aqui
batata, ele vai funcionar, certo? Por quê? Porque ele está como default, então eu posso dar o nome que eu quiser na hora que eu for... Eu exportei ele como default. Eu posso dar o nome que eu quiser na hora que eu for importar ele aqui. Isso não impede, isso também não impede que a gente aqui nos named exports, a gente faça isso também. Só que aqui você tem que deixar isso explícito, tá? Então você vem aqui, ó, as, aí você vem aqui o button example. Aí você pode fazer isso, tá? Então agora ele não tá chamando, agora ele não chama button mais. Ele chama button example, certo? Com isso a gente já consegue ver alguns detalhes aqui. Quando você tem um named export, uma das vantagens interessantes é a parte de deixar mais conciso, porque no momento que você cria ele, que você exporta ele, no momento que você importa, tem que ser o mesmo nome. Se não for o mesmo nome, você tem que explicitar, né? Você tem que deixar explícito que você está trocando o nome. Outra forma também que a gente pode fazer isso é vir aqui, por exemplo, no button, ou aqui no index, né? Aqui tanto faz. Eu poderia criar assim. Poderia criar assim. E aqui, ó, eu dar um export button 1. Button 1. Também funciona, certo? E aqui, da mesma forma, eu também posso falar que não, ele é do tipo, ele é o nome button. Aí já tem um button example. Posso também, né? Agora no meu index aqui que vai mudar, né? Então agora ele não chama button 1 mais, ele chama button example, certo? Então olha que interessante. Aqui no meu button eu tenho criei um button 1, e aí eu exportei o button 1, né, como button example. Então aqui a gente já conseguiu ver vários detalhes, e aqui, né, agora quando eu for utilizar ele, eu não posso chamar ele agora de button mais, porque eu renomeei ele antes de exportar, no ato aqui de exportação. Aqui no page também o button não existe mais, agora é o button example. E agora eu tenho dois button example. Beleza. Aqui no form também eu não posso importar ele mais. O bom do TypeScript é isso, né? Porque você mudou, você já tem esse feedback aqui, né? Dos erros. Então, isso é importante. Outro detalhe, a gente também pode fazer o seguinte. A gente pode importar tudo de um arquivo. Como? Eu posso vir aqui, ó, em vez de aqui no caso, eu vou pegar um import aqui, ó. Ou export também. Posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó, exportar tudo de button. Veja que aqui em pages não mudou nada, ó. Olha lá, ele reconheceu o button aqui, o button example e tal. Eu vou mudar isso aqui, deixa mais. Então ele reconheceu aqui os meus imports que eu tenho em button. Então no button eu não tenho um button e um button example. Vou até simplificar isso aqui para não ficar confundindo a gente. Então aqui no arquivo button tem o button e o button 1. Aí lá em page, né, nesse arquivo page aqui, que é o import example, eu posso importar normalmente. Mas o interessante é aqui, ó, no index, eu não precisei deixar explícito cada um. Tipo, não, quero o button 1. Então eu quero exportar tudo que tem ali dentro. Então você pode utilizar essa sintaxe do asterisco, certo? E o mesmo vale para import. O React mesmo, né? A gente pode utilizar assim, né? Você pode importar tudo as React from React, certo? E agora você pode vir aqui, por exemplo, se tivesse algum estado, você poderia vir aqui, name, set name. Então você pode utilizar agora o objeto, né? Que agora ele é um objeto aqui que ele está guardando tudo. Então, React ponto, você tem acesso a tudo, né? React ponto, você tem acesso a tudo que o React exporta ali. Então, ó, todos os hooks, os state, os ref, os reducer, memo e por aí vai, certo? E a gente pode mesclar os dois também. A gente viu o named export, viu o default export, e a gente pode mesclar os dois, combinar os dois. Como? Eu posso vir aqui no meu button e falar
por exemplo, que eu vou criar um outro carinha aqui. Button default. Falar que é um button default. E aqui eu posso vir aqui, ó. Export default. Button default. Aí agora, tenho aqui, por exemplo, no meu form. Importei meu button. Vou deixar ele aqui em cima. Exportei meu button. E aí, aqui eu posso puxar o button default. Por quê? Porque eu tenho um export default, que é esse cara aqui. Certo? Lembrando que não precisa ser o mesmo nome, tá? Eu posso colocar aqui, ó, button batata, funciona. Normalmente, certo? Então você pode mesclar os dois também. Então, igual aqui, eu tenho dois named export e tenho um default export. Lembrando, de novo, né, o exemplo do React, o React também tem isso. Então, ele exporta ali como padrão o React. Mas se você vir aqui, você tem os outros métodos aqui também, certo? Então, tudo que o React importa nesse caso. Então, posso vir aqui e puxar aqui. Eu quero o useEffect. Então, você vem aqui e utiliza o useEffect aí, beleza. Normalmente, certo? Libs como, por exemplo, Material e etc., utilizam bastante os named export, né? Então, você vai ver bastante, por exemplo, eu não lembro como é que é a exportação, acho que é @material. Você pode até é mais ou menos isso. Eu não tenho ele instalado aqui nesse projeto, tá? Mas é basicamente isso, né? Você vai, por exemplo, puxar ali da lib, né? Do material /material, e você vai poder puxar ali, por exemplo, typography, grid, box e por aí vai, certo? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. O único detalhe do export default é que a gente pode ter apenas um por arquivo, certo? Então, assim, eu tenho aqui esse button default, eu não posso criar outro. Eu não posso ter dois buttons, colocar button default, um button default. Não posso, tá? Não pode ter múltiplos export defaults aqui, certo? Então, esse é o cuidado que você tem que ter quando você está utilizando os default exports. Que mais? Bom, vamos para minha opinião, né? Qual que é o correto, qual que é o melhor? Bom, já vou falar de cara que não existe o melhor. Existe você entender como que os dois funcionam e conseguir utilizar bem cada um deles. Então, eu vejo muita vantagem no dia a dia, principalmente quando a gente está trabalhando com componentes, funções e etc. Métodos, utilizar os named exports. Por quê? Porque principalmente se você está trabalhando com algum time, fica mais fácil, porque quando você está trabalhando com os default export, como a gente viu, dependendo da forma que foi importado aqui, você pode dar o nome que quiser e não fica explícito que você está alterando o nome original. Já com os named exports, aí não, você tem que, caso você queira mudar o nome dele, você tem que, né, de fato passar que agora eu quero chamar o botão 1 de form 1, entendeu? Então, você bate o olho e você vai, beleza, então o nome dele original é esse e o nome que foi dado, né, foi renomeado foi esse. Com os default exports, a gente não consegue ter isso de forma tão clara assim, né, tão explícita, dessa forma. E, utilizando os named export junto com aquele arquivo index na raiz, dá pra gente fazer muita coisa e encurtar também, né, ter mais controle sobre o que a gente vai exportar para fora ali, para o mundo exterior, e o que a gente vai manter ali dentro, entendeu? Então, imagina que você tem um componente que tem tipagem também, e você não queira exportar a tipagem, você quer exportar apenas o componente em si. Utilizando o index, fica mais fácil de ter esse tipo de controle, tá? Então, é basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo. Esse vídeo foi sugestão, né, de alguns de vocês. Então, deixa nos comentários aí se você tem alguma sugestão de vídeo também, se tem alguma dúvida sobre React, Next, TypeScript.
que eu posso trazer um vídeo aqui no canal, né, pra explicar aí, tipo, a sua dúvida também pode ser dúvida de outros inscritos aqui, e isso a gente vai, né, ajudando todo mundo, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, tem vídeo aqui todos os dias, como eu comentei no início, tem muito conteúdo já, tem várias playlists aí com vários vídeos, então, se você quiser ajudar, né, o canal e continuar a crescer, também tem o nosso canal no Discord, nosso servidor lá. Então, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda a entrar lá e fazer parte dessa comunidade que tá incrível. Galera lá, assim, sensacional, se ajudando muito, todo mundo crescendo bastante. E é isso, galera. É isso que eu queria trazer para hoje. Valeu, falou e até a próxima.